Chegamos ao terceiro vídeo e agora chegou a parte mais valiosa, que é como transformar as datas sazonais do ano em campanhas que vendem, que são poderosas, que geram resultados para o seu negócio. Se você teve já aquela sensação de que todo mundo vende no Dia das Mães e você não, é porque te faltou algumas coisas. E eu vou falar essas coisas aqui sem dó para você. Faltou estratégia, faltou antecipação e faltou execução. Então, no plano do ano, a gente não vai falar de use a campanha 10% off, use cupom X. A gente não vai falar da promoção pela promoção. A gente vai utilizar das oportunidades aqui de cada tema, de cada data que tem um sentido, que faz sentido para o seu negócio, que tem sentido de compra e que conecta com o seu cliente final. Beleza? Vamos seguir então. O primeiro ponto que a gente pode levar em consideração aqui é a escolha das datas que fazem sentido para o seu negócio, né? Você não precisa entrar em todas as datas, tá? O que você precisa aqui, você dê um norte para o seu público, né? Seu público e o seu produto. Vamos lá. Se você trabalha com modas e presenteáveis, foque em Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal. Se você é supermercadista ou trabalha no ramo de alimentação, foca em Carnaval, Páscoa, Black Friday, Ação de Graças. O que eu quero dizer aqui para você é que menos datas, mais profundidade, igual melhor resultado. Beleza? Um outro ponto que precisa ficar bem claro aqui é que há uma estratégia, né? Campanha pela campanha não faz sentido. Isso não vai te dar lucratividade. As campanhas precisam ter estratégia. Promoção pela promoção não dá resultado. Então, uma coisa que você precisa ter claro dentro de você, quando você pensar uma estratégia de campanha, são três pilares, e esses três pilares você não pode abrir mão, que é o contexto emocional, a oferta clara e a distribuição desse conteúdo. Então, você precisa trazer profundidade, contexto emocional. O que eu quero dizer com profundidade? Storytelling. Saiba contar uma história. Saiba trazer o seu cliente para entender e compreender o seu negócio. Para você que talvez está entrando no mundo do marketing agora, está querendo entender um pouco, talvez isso não faça sentido para você. Mas o que te conecta a comprar uma Qualy não é porque a Qualy é um produto melhor do que uma margarina aí em Porto Alegre. Vamos lá. Não é porque a Qualy é uma margarina melhor do que uma manteiga Porto Alegre, né? O que te faz comprar a Qualy, muitas das vezes é o apelo do comercial da Qualy, onde está sentado todo mundo em família lá e degustando a Qualy. O que te faz comprar a Coca-Cola, do apego do tomar aquela Coca-Cola no domingo com a família. O que te faz, às vezes, comprar aquele frango na esquina do seu Francisco, muitas das vezes. É pelo simples fato do apego emocional, de uma história contada ali. Você ia sempre depois da igreja com seu pai, com sua mãe, com seu tio, seu avô, enfim. E ali ia comprar o frango da padaria do seu Francisco, do seu Joaquim, enfim. Há todo um contexto emocional por trás de toda a ação de uma compra de um produto ou serviço, né? E o segundo ponto é a oferta clara. Se você está dando 5% de desconto, 5% de desconto. Se você está fazendo uma promoção de leve 2, pague 3. Falei até o contrário. Se você está fazendo uma promoção leve 3, pague 2, tenha isso claro para o seu cliente, quais são os produtos e a forma como você vai distribuir esse conteúdo. Como assim distribuir esse conteúdo? Estou falando sobre divulgar. Se é um cartaz no seu PDV, se é um QR Code no seu PDV, se é um banner simples ali na frente da sua loja, um fly, se é nas redes sociais, se é no Reel, se é no carrossel. A gente vai falar um pouco disso mais à frente, nos próximos vídeos. Você tem que ter claro a sua estratégia de distribuição desse conteúdo, beleza? Então, vamos lá, os três pilares são contexto emocional, oferta clara e distribuição de conteúdo. Vamos pegar aqui um exemplo do Dia dos Pais. Eu vou abrir aqui no nosso plano anual, nosso plano do ano aqui, no nosso calendário, que você pode baixar. É um produto aí que está disponível para você baixar, utilizar, degustar, enfim, destrinchar, colocar dentro da sua realidade e que vai te ajudar a nortear muito as suas campanhas. Vamos lá.
o plano do ano. Vamos lá. Vamos lá, Dia dos Pais. Vamos pegar aqui o Dia dos Pais aqui em agosto e aí vamos ver as oportunidades aqui do Dia dos Pais. Dentro das datas-chaves Dia dos Pais e Dia do Economista aqui que eu coloquei, porque também você pode atribuir aí, falar, enfim, trazer para dentro da sua realidade ali que faz sentido. Lembrando, adapte para a sua realidade, para o seu negócio. Aqui são ideias sugeridas, são oportunidades sugeridas, tanto por varejo de moda quanto por varejo de alimentar. Mas se você, por exemplo, é no salão de beleza, pegue essas ideias e adapte para a sua realidade, né? Então, Dia dos Pais, a gente tem muitas oportunidades aqui quando a gente começa a pensar no público masculino, né? Então, campanhas sugeridas ali. A gente tem a primeira semana que a gente pode focar em falar do Dia dos Pais. Começa a focar a falar do Dia dos Pais. Trazer menções, utilizar campanhas que às vezes têm a ver com um simples gadget, né? Você está falando de um relógio. Se você trabalhar com venda de relógio, cara, isso aqui simboliza uma marca para o pai, de pai para filho. Se você trabalha com vestuário, tenta fazer essa conexão do pai para o filho, trazer essa conexão do homem, da importância do homem no lar, né? Então a gente deu uma sugestão aqui, né, de campanhas, né, o PaiTech, né, para caso você trabalhe com um varejo mais amplo, o voucher do abraço digital, enfim, que é a questão do pai querer abraçar o filho, você pode trabalhar nesse tipo de comunicação. A live com o barbeiro aqui, né? Então eu vou falar um pouquinho mais à frente de como utilizar isso nas redes sociais. Se você trabalha com varejo alimentar, a gente tem aqui o kit churrasco, né, do paizão, carne, cerveja, aí tem um combo aqui lancheira, né, fala um pouquinho de snacks, né, então para aproveitar aquela questão do futebol, enfim, nesse período a gente vai estar vivendo aí o Campeonato Brasileiro, então é uma oportunidade também para quem trabalha com varejo alimentar em alimentar isso, da questão do pai, das oportunidades do negócio, relacionando ao futebol. Então, utilize essas estratégias, né, que estão aqui. E olhando para assim, vamos lá, olhando para o Dia dos Pais, né? Eu vou pegando o Dia dos Pais porque eu acho que é um ótimo exemplo. Conexão emocional, a gente pega aqui, vamos lá, kit dos pais, né? O Dia dos Pais a gente pode, vamos elucubrar aqui, vamos criar juntos aqui uma campanha. E antes de criar a campanha, a gente precisa entender que nós precisamos de um cronograma de ação. Se você vai falar no Dia dos Pais sobre a conexão do pai com o filho, então você tem que ter, dentro desse aspecto de criar a campanha, você tem que estar preparado com um cronograma. Por que assim, Romeu? Como assim? Como eu falei anteriormente, estratégia. Você precisa, antes de qualquer coisa, antes de simplesmente falar assim, ó, todas as camisas vão ter 10% de desconto paizão. Cara, isso qualquer empresa faz. E às vezes decide em cima da hora. Você precisa construir uma comunicação, como eu falei, contexto emocional, storytelling, né? E para isso funcionar, o contexto emocional, a oferta clara, a distribuição desse conteúdo, você precisa de um cronograma de ação. E existem 4 pilares quando a gente pensa em cronograma de ação. O primeiro pilar, a gente fala sobre planejamento. E quando a gente fala sobre planejamento, é planejamento mesmo. Menos 30 dias antes, no mês de julho, a gente já está pensando na comunicação de agosto. Então, quando a gente fala de planejamento para o Dia dos Pais, a gente já tem que ter produto definido em julho. Qual produto a gente vai promocionar? Qual o produto a gente vai botar como oferta no Dia dos Pais? Então, a gente precisa também entender como é que a oferta vai ser elaborada. Se vai ser o Leve 3 Pague 2, se vai ser kit, se vai ser combo, se vai ser oferta de desconto percentual. E antes de qualquer coisa dessas duas que eu falei aqui, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que falar sobre verba. Tenha consciente de quanto que você vai gastar. A gente usa muito esse termo no marketing, budget. Tenha claro dentro de você, claro dentro do seu negócio, claro para dentro do seu setor financeiro, o quanto que você vai gastar nessa campanha. O que é o que vai ser gasto? A verba é desde a ação, né, de você distribuir isso online, se você vai fazer tráfego pago ou não, até a criação se você vai criar material físico, a criação de fly, banners. Há também o desconto de margem, markup que você vai tirar do seu produto.
Isso precisa estar contabilizado, você precisa saber. Não que o ideal é que você saiba no detalhe, mas se você não souber no detalhe, tenha pelo menos claro quanto você vai custar para distribuir esse conteúdo, né? Então, primeiro ponto, planejamento. Segundo ponto é produção. Como é que eu vou produzir isso? E a gente tem que pensar isso 20 dias antes da ação acontecer. Então, banner, criativo, conteúdo vai ser gerado, produz com antecedência. Se preparar te dá previsibilidade e te dá margem para você ter possibilidades de manejar da melhor forma as suas campanhas, as oportunidades que podem surgir no meio do caminho. Quem tem previsibilidade, quem tem a campanha na mão, faz dinheiro. Simples. Tenha isso na mão. Tenha as campanhas, tenha todos os criativos, tudo que você vai utilizar como fly, se você trabalha com o seu PDV, esse ponto de venda. Tenha bem claro essa produção com antecedência. 20 dias é o mínimo, beleza? E o terceiro ponto, né, o terceiro pilar, é o pré-lançamento. O que seria o pré-lançamento? Pré-lançamento é como você criar expectativas para o seu cliente. Utilize as redes sociais para botar uma contagem regressiva, né? Lá nos stories é muito importante. Comunica, cria uma lista VIP para que os clientes possam entrar e criar essa expectativa. Apresente o produto, o que você está planejando em vender, traz o cliente para dentro daquela realidade, participa. E a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre redes sociais e como a gente pode utilizar dessa estratégia. E a gente está falando aí de 10 dias antes. 10 dias antes você tem que estar fazendo o seu cliente já. Pô, bora, eu quero saber como é que vai funcionar isso. Pô, legal, olha só, vai ter kit churrasco pro Dia dos Pais. Como é que vai ser esse kit? Traz expectativas. Se quiser, faz uma live ali apresentando os produtos que vão estar no kit. Traz seu cliente participativo desse momento. Cria expectativa. O pré-lançamento cria expectativa. Sempre pensando. Previsibilidade, antecipação. 10 dias antes é o ideal. É o ideal para você criar essa expectativa do seu cliente para que no dia do lançamento, no dia que for acontecer, no dia dos pais, um dia antes, o seu cliente queira comprar e saiba onde comprar. Esse é o pulo do gato. O seu cliente precisa saber onde comprar. E você tem esse papel. E o quarto ponto é a campanha em si. O que é a campanha em si? É o fazer acontecer, tá? E é ali o to do, faz acontecer. Então, a gente está falando ali da semana que vai acontecer, da semana do Dia dos Pais. Então, é o disparo de e-mail marketing, se você trabalha com uma empresa maior e entende como funciona o e-mail marketing. Dispara na lista de transmissão, a urgência, cria escassez também. Só vamos ter 200 peças limitadas, 200 kits. Cria essa expectativa que a campanha dentro da comunicação, de como vai funcionar, aquela semana você precisa estar ali guerrilheiro, distribuindo fly se tiver que distribuir, né? E ali a campanha ela acontece tanto na semana quanto após o dia do lançamento do produto, ou do dia que aconteceu o Dia dos Pais. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente está dando. Então, como é que funciona essa comunicação depois? A gente chama de remarketing. O que é o remarketing? Você lembra antes, mas você lembra também depois. Olha, vai ter aquela campanha. Lembra aquela campanha que a gente estava falando há 10 dias atrás, há 20 dias atrás? Ela está acontecendo agora. Ou os clientes, aconteceu, você perdeu, mas olha aqui, sua oportunidade, traz o cliente de volta para a campanha, para as possibilidades, para a data. Você, como eu falei, previsibilidade, antecipação te dá lucro, te alavanca para frente, beleza? E é muito importante, a dica que eu te dou, lembra do checklist? Lembra do checklist. Adapte o checklist para sua realidade. Então, crie checklist, por exemplo, eu vi os produtos, eu separei os criativos para a campanha, tem esse checklist, tá? Cria uma aba ali no seu Sheets, no Google ou no seu Excel, ou mesmo no papel, no bloquinho de notas, checa o que você vai fazer dentro daquela data. Possibilidades e oportunidades são geradas de quem se organiza e cria estratégias, beleza? E por último, como eu falei aqui um pouco dos conteúdos, né, das campanhas, eu acho interessante que eu falei, por exemplo, do Dia dos Pais, né? Vou ficar aqui no Dia dos Pais. Se você vai montar o kit churrasco, crie. O Stories foi feito para você criar uma comunicação de bastidores,
de apresentar o produto para o cliente. Traz o cliente para dentro do seu negócio, traz o cliente para dentro da sua realidade. O Stories é para isso. Poxa, criar esse kit do Dia dos Pais. Faz o cliente participar disso, de querer montar o kit. Imagina o cliente montando o kit junto com você, te facilitando, entendendo qual é o que ele está buscando dentro desse kit. Né? E a gente tem ali o Reels, né, como oportunidade de você também montar vídeos a partir desses insights que eu estou dando aqui. Insights são ideias, né? Tipo, opa, ideias que estão surgindo e que são oportunidades. Né? E, cara, faz live demonstrando o produto do Dia dos Pais. Como fazer uma live demonstrando esse produto? Por exemplo, se você trabalha com camisaria, se você trabalha com roupa, moda masculina, a oportunidade de você apresentar o produto. Às vezes, se você tem um produto que tem uma história por trás, às vezes a construção dela é interessante. Por exemplo, uma camisa, por exemplo, de algodão egípcio, você explicar como funciona, para que é, como o algodão egípcio se adapta no corpo, como tem um toque gelado, como o seu produto agrega valor ao seu produto. Aprenda a agregar valor dentro do seu produto. E com isso, o plano do ano, com esse plano que a gente construiu, com esse calendário que a gente construiu, promocional, você consegue apresentar todas as oportunidades e transformar isso em venda real. Isso aqui não é historinha da carochinha. Você transforma, eu quero deixar bem claro aqui para você, você transforma vendas em oportunidades reais, de lucrativas para o seu negócio, né? No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho, né? A gente encerra esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de como planejar o conteúdo para as redes sociais com base no calendário, como eu já dei aqui uma pincelada aqui para vocês, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.